Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta às nossas apresentações. Nesse momento agora estou recebendo o Fábio Xavier, que é diretor de TI do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele vai trazer um tema para a gente super importante, que é recomendação de medidas técnicas e administrativas mínimas de segurança da informação para a jornada de adequação da LGPD. Então, Fábio, muito bem-vindo, excelente tema, passo aí a palavra para você. Obrigado, Francisco, por estar me recebendo aqui. É uma grande alegria estar participando desse evento aqui, falar um pouquinho sobre as melhores práticas aí em relação à segurança da informação para essa jornada de adequação aí em relação à LGPD. Então, nós vamos abordar aí algumas boas práticas, algumas coisas bem interessantes. E não sei se a minha apresentação já está disponível aí, mas antes de começar a falar um pouquinho do tema, um pouquinho da minha apresentação aí. Então, eu sou diretor do Departamento de Tecnologia da Informação aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no setor público. Tenho mais de 30 anos de experiência na área de segurança da informação e na área de tecnologia da informação em geral. Tem alguns livros publicados aí na área de redes de segurança, e mais recentemente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, 2 livros aí que foram lançados esse ano, um como de minha autoria e um segundo do qual eu fui um dos coordenadores, sobre esse tema que é cada vez mais importante para que a gente possa manter aí uma cultura, manter e criar, na verdade, uma cultura de privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. Também sou mestre em ciência da computação e tenho escrito alguns artigos aí para o MIT Technology Review Brasil e para outros veículos aí de comunicação. Bem, para a gente começar, vamos só contextualizar um pouco, mais focado aqui no setor público. Nós temos aí algumas entidades listadas aí, são informações públicas, não tem problema, mas o que essas entidades hoje têm em comum, né? Todas elas sofreram ataques cibernéticos e tiveram problemas para poder se recuperar desses ataques cibernéticos. E há uma pesquisa que mostra que hoje, no setor público, nós temos um ataque bem sucedido a cada 41 dias. Daí a importância da gente ter cada vez mais boas práticas para tentar mitigar ou minimizar a chance de nós termos um ataque desse tipo. A consultoria Roland Berger estimou aí que o prejuízo global com ataques cibernéticos em 2021 foi da ordem de 6 trilhões de dólares. Uma outra pesquisa da Trend Micro em relação a dados de 2020, mas mostra que o governo naquele ano era o principal alvo dos ataques, com 35% dos ataques direcionados a entidades públicas, seguido aí da indústria e da área de saúde. E quanto custa um incidente de segurança, Então, existe uma análise que é feita pelo Ponemon Institute, que é um instituto de pesquisa aí, patrocinado pela IBM Security, inclusive, que mostra para a gente que o custo médio por país de um incidente de segurança, um único incidente de segurança, é da ordem de 4,35 bilhões de dólares. A média mundial aumentou. Isso aí de 2020 para 2021, antes era de 4,24 milhões. Os Estados Unidos tem o maior custo por incidente, 9,94, e o Brasil tem um dos menores custos, mas ainda assim é um custo bem relativamente alto, de 1,38 milhões. E o custo médio por setor, o setor que tem o maior custo médio para cada incidente é a área de saúde, com 10,10 milhões, seguida aí do mercado financeiro, e o governo tem um custo estimado de 2,07 milhões. Pior do que o custo, pessoal, é o tempo para identificar e mitigar um incidente de segurança. Isso aqui é realmente assustador, Em 2022, o tempo para identificar e mitigar um incidente de segurança era de 277 dias. Incríveis 277 dias. Então, você imagina que se sofreu um ataque hoje, daqui a 207 dias,
a entidade ou a instituição, a organização vai perceber que houve um ataque e depois vai levar mais 70 dias para mitigar esse ataque, para resolver esse problema. Então, isso aqui realmente é um dado assustador. Então, você teve um incidente de segurança e demora aí 277 dias para identificar e mitigar esse incidente. Melhorou de 2021 para 2022, mas ainda continua um tempo elevadíssimo, né? E essa mesma pesquisa do Ponemon Institute mostra que se a gente demorar mais de 200 dias para identificar e mitigar um incidente, o custo aumenta em 1,12 milhões de dólares. Então, tempo também é dinheiro. Alguns fatores chaves que identificam o custo médio de um incidente, né, ou que impactam esse custo médio. Aqui em cima, nós temos fatores que diminuem o custo médio, e embaixo nós temos outros fatores que aumentam esse custo médio. Eu destaco aqui alguns. Então, por exemplo, perda o roubo de dispositivos, isso aumenta bastante o custo. Trabalho remoto, né? Hoje, depois da pandemia, trabalho remoto ficou cada vez mais comum, mas é um risco que deve ser considerado, porque também aumenta esse custo médio. A autenticação multifator é uma ação que diminui esse custo médio. Treinamento dos empregados, dos colaboradores, também diminui o custo médio. Uso extensivo de criptografia também diminui. E alguns aqui aspectos mais técnicos. Os anteriores a gente poderia trabalhar mais na questão dos usuários, dos colaboradores. Agora, aspectos mais técnicos. A migração dos serviços para a nuvem acaba aí aumentando o custo desse incidente, e o uso de inteligência artificial, plataformas de inteligência artificial para segurança da informação, diminui bastante o custo médio. E como que esse instituto acabou chegando a esses números, né? Então, ele vai analisar 4 aspectos principais. Custo para detectar e escalonar o incidente, que envolve aí atividades forenses, serviço de avaliação de auditoria, gerenciamento de crise e comunicação à alta administração da instituição. Negócios perdidos, esse é o maior custo de um incidente de segurança, chegando a ter 40% do valor total do incidente. Notificação, custos para notificar o incidente a autoridades e até mesmo aos titulares dos dados, e ações pós-incidentes, né, para recuperação da imagem, para despesas legais por eventuais processos judiciais, multas regulatórias, emissão de novos cartões de crédito se envolver esse tipo de dado. Então, esses 4 aspectos são analisados para se chegar àqueles custos que eu falei anteriormente. E quais as principais causas de incidente de segurança? Principal causa, ataque malicioso. Então, são ataques aí cibernéticos a principal causa. No Brasil, esse tipo de causa chega a 47%, 52% no mundo. Falhas de sistemas, 25% no geral no mundo e com 28% no Brasil. Aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o que são essas falhas de sistema? São bugs que são explorados e muitas vezes bugs que já são conhecidos, já têm correção há muitos anos e não são aplicadas essas correções. Então aquela porta fica aberta e acaba sendo explorada por um atacante. E erro humano, que é 23% no Brasil, no geral, e 25% dos incidentes são causados por erro humano no Brasil. Aquelas são as principais causas, os principais vetores, né, para se chegar a esse tipo aos incidentes, né? E-mail phishing, aquele e-mail falso que todos já sabem que tem o objetivo de roubar credencial, ainda continua sendo um dos principais vetores. O protocolo RDP, principalmente na pandemia, né, a gente teve aí um aumento no uso de teletrabalho, e muitas empresas, na ânsia de colocar as pessoas trabalhando remotamente o mais breve possível, acabaram abrindo esse protocolo que é conhecidamente vulnerável. E vulnerabilidade de software, que são aquelas vulnerabilidades que não são atualizadas, que são exploradas, e muitas vezes já tem a correção, acabam aí sendo os principais 3 vetores de ataques.
Bem, esse é o cenário e o que podemos fazer, né? Então, a gente tem conhecido aí o cubo de segurança cibernética, né? Que a gente tem aí as três faces que abordam aí a segurança cibernética, o cubo que foi criado por John McCumber. Então, a gente tem os pilares da segurança da informação em uma das faces, que são a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade, como aqui o nosso evento é basicamente de profissionais de segurança da informação, então esses conceitos são bem conhecidos por todos, né? O estado da informação, a informação ela pode estar sendo transmitida, ela pode estar armazenada em algum local, ela pode estar em processamento, então a segurança da informação deve proteger a informação nesses três estados e contramedidas que podem ser aplicadas para proteger a informação. Então, podemos utilizar tecnologias, podemos utilizar políticas e práticas, né, procedimentos, processos, e temos que trabalhar também o fator humano, treinamento, conscientização, para que a gente não tenha esse elo humano tão negligenciado como nós temos hoje em dia. Eu costumo falar que tecnologia é o aspecto a contramedida mais fácil, né? Você seleciona muitas vezes, identifica uma tecnologia adequada e compra essa tecnologia. Mas a tecnologia sozinha não é capaz de resolver o problema da segurança da informação. Não é a contramedida que vai resolver todos os problemas. Existem outros dois aspectos que devem ser sempre considerados, que são as políticas, práticas e procedimentos e o fator humano. Como minimizar, então, os riscos de ser mais uma vítima de um ataque cibernético? Então, a gente pode analisar aí aspectos em relação àquelas três faces do cubo da segurança da informação. Em relação principalmente a contramedidas, né? Então, que contramedidas podemos tomar em relação à tecnologia? Primeiro, manter e testar cópias de segurança. Parece básico, mas muitas vezes a instituição não testa seus backups, e aí quando tem um ataque do tipo ransomware, a forma talvez de se recuperar desse ataque seria verificar e restaurar os backups, e esses backups nunca foram testados. Então aí você vai descobrir quando precisa que aquelas cópias não estão adequadamente atualizadas. Utilizar a autenticação multifator, então isso também ajuda em relação à parte de tecnologia. Manter sistemas atualizados, então com patches aplicados, correções aplicadas, para que aquela porta, aquela brecha, aquela falha não seja explorada pelos atacantes. Manter soluções de segurança adequadamente atualizadas, de acordo com um bom plano de avaliação de riscos, e sempre revisar periodicamente um plano de resposta a incidentes e continuidade do negócio. Esse plano tem que estar pronto, tem que estar testado, para que, na eventualidade da ocorrência de um incidente de segurança, todos saibam exatamente o que fazer, para que todos saibam qual o seu papel para resolver aquele incidente de segurança. Bem, em relação às políticas e práticas, né? Então, sempre uma opção, principalmente na época aí de ataques ou a pandemia de ataques de tipo ransomware, né? Muitas empresas estão adotando aí a questão do seguro de proteção para incidente de segurança e interrupção de negócios. Pode ser uma opção, esse tipo de solução em relação a políticas e práticas. Ter uma equipe de resposta a incidentes com experiência em eventos de ransomware, por exemplo, também ajuda bastante. Estabelecer uma política corporativa sobre pagamento de resgate, no caso de ataque de ransomware. Eu vou pagar? Não vou pagar? Sempre ter isso já definido a priori. E cabe destacar que nem sempre, ou a recomendação é não efetuar esse pagamento. Inclusive o FBI e o NIST dos Estados Unidos lá acabam recomendando o não pagamento desse tipo de resgate. Mas para que eu tome essa decisão, eu tenho que ter uma política institucional com essa definição. E se eu decidir, como instituição, pagar, como eu vou obter esses recursos, né, esses bitcoins, geralmente, para poder pagar esse resgate? Então, tudo isso tem que estar bem definido e escrito, se essa for a opção da instituição. Ter um plano detalhado de ação para o caso de um incidente,
de novo, o plano de resposta a acidentes, com lista de pessoas que devem ser acionadas, empresas que podem ser utilizadas ali como parceiras na resolução desse problema, plano de comunicação, tanto interno quanto externo, e avaliar aí a capacidade de operação de cópias de segurança em grande escala. Em relação ao fator humano, sempre estabelecer um plano de capacitação e treinamento e conscientização constante, fazer simulações, simulações de phishing, por exemplo, para identificar as pessoas que estão mais vulneráveis a esse tipo de ataque e assim fazer um treinamento mais específico para essas pessoas mais vulneráveis e fazer essa conscientização constante por meio de palestras, eventos, orientação, por todas as mídias que estiverem disponíveis para que as pessoas possam ter realmente a segurança da informação na veia. O Ponemon Institute também traz algumas recomendações que ajudam a minimizar os riscos. Eu vou trazer aqui várias informações e recomendações de instituições diferentes que a gente vai ver que todas vão convergir para basicamente as mesmas ações. Então, para minimizar o risco, o que o Ponemon Institute recomenda? Automatização da segurança da informação com o uso de inteligência artificial, soluções que usam IA e analytics, porque isso foi constatado na pesquisa que tiveram um custo médio 60% menor as instituições que utilizavam soluções de IA nas suas soluções de segurança da informação. A adoção do modelo Zero Trust, que também hoje é muito falado, então nunca confiar, sempre verificar. Teste intensivo do plano de resposta a incidentes. Eu tenho que criar o plano, eu tenho que testar o plano, eu tenho que validar esse plano. As pessoas têm que ter o plano ali na ponta da língua para que elas possam atuar adequadamente no caso de um incidente de segurança. Uso de ferramentas de proteção e monitoramento de computadores empregados remotamente, Qual é a minha política para equipamentos que estão remoto? Como que eu atuo em caso de perda desse equipamento, por exemplo? Então, é importante adotar soluções como Unified Endpoint Management e soluções de IAM também, além de uma criptografia, por exemplo, daquele equipamento, dos dados que estão naquele equipamento para proteger em caso de perda ou roubo do equipamento. Outra ação importante é programas de governança, gerenciamento de risco e compliance. Então, preparar-se de forma estrutural para auditorias e realização de avaliações de risco para acompanhar o processo de conformidade da sua instituição, do seu plano, aos requisitos regulatórios de segurança da informação e principalmente agora com a LGPD de privacidade e proteção de dados. Minimização da complexidade dos ambientes de TI, isso também parece óbvio, mas muitas vezes a gente acaba tendo um ambiente muito complexo, com muitas variáveis, com muitas soluções diferentes, integradas ali, muitas vezes de forma manual, e tudo isso traz uma grande complexidade, dificuldade de gerenciamento, e aí essa complexidade acaba abrindo aí espaço para falhas humanas, principalmente, Proteção de dados em ambiente de nuvem com políticas e tecnologias, definir claramente quais são as políticas de retenção, de exclusão, do ciclo de vida dos dados dentro da organização e, principalmente, se estiver utilizando soluções de nuvem para isso. Utilização de serviços de segurança gerenciado, então existem muitas empresas que prestam esse tipo de serviço e conseguem aí monitorar o seu ambiente 24/7. Se você não tiver uma equipe própria para isso, é importante para que o incidente, se ocorrer, seja identificado o mais brevemente possível. Bem, uma outra análise que essa que eu fiz recentemente, fiz até um artigo que está disponível lá na MIT Technology Review, são os padrões técnicos valorizados pelas autoridades europeias. Eu fiz uma análise lá dos principais multas que foram aplicadas, sanções que foram aplicadas pelas autoridades de proteção de dados europeias em relação a aspectos técnicos que geraram multas ou advertências ou alguma sanção para as empresas europeias. E aí são essas aqui as 11 principais
atividades ou ações técnicas que geraram, ou falha, ou falta dessas ações que acabaram gerando sanções por parte das autoridades europeias. Primeiro, falta de monitoramento de contas privilegiadas. Então, eu tenho que monitorar contas privilegiadas, especialmente em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Monitorar acesso e uso de banco de dados com dados pessoais. Também é importante tomar ações nesse sentido. Terceira ação que é importante, fazer o hardening de servidores. Aquela configuração padrão que vem de fábrica, eu tenho que alterar, retirar, são coisas que parecem óbvias, pessoal, notem. Mas as autoridades de proteção de dados europeias encontraram falhas que ensejaram a aplicação de sanções por falta desses padrões técnicos mínimos aqui. Os 4, que devem ser aí uma boa prática, usar criptografia em dados pessoais, fazer a anonimização desses dados, ou no mínimo a pseudonimização, que já gera aí uma camada de proteção adicional aos dados pessoais. Usar a autenticação multifator, ter rigoroso controle de acesso com base na necessidade, ou seja, a pessoa só tem que ter acesso àquilo que ela precisa para executar o seu trabalho. Realizar testes de invasão frequentes, não armazenar senhas em texto claro, por incrível que pareça, ainda existem muitos sistemas, muitas soluções que acabam armazenando esses dados de acesso em texto claro. Registrar tentativas de login sem sucesso, que pode ser um indício de alguma tentativa de acesso não autorizado, então isso tem que ser registrado e analisado posteriormente. Revisar códigos em busca de dados pessoais, né, códigos realmente de sistema, muitas vezes podem ter lá um dado pessoal embutido naquele código, e seguir padrão do PCI DSS para processamento de dados de cartões de crédito. O guia orientativo da ANPD traz também algumas orientações de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Em um artigo também que eu acabei fazendo, essas recomendações da ANPD, eu entendo que também se aplicam para todas as empresas, no mínimo, né? E especialmente para pequenas empresas, e no caso aqui do setor público, para, por exemplo, pequenas prefeituras. Isso aqui é o mínimo do mínimo que a instituição, a organização deve ter para estar aí em conformidade com a LGPD. Então, primeira, medidas administrativas sugeridas pela ANPD. Deve-se ter uma política de segurança da informação. Para o setor privado, isso parece muito óbvio e trivial, mas no setor público, pessoal, a realidade não é tão colorida, tão bonita assim. Existem realmente muitas instituições que não têm sequer uma política de segurança da informação. Então, isso aqui, mesmo que simplificada, deve ter aí diretrizes e regras em relação à segurança da informação que aquela organização vai seguir. Tem que ter plano de conscientização e treinamento constante, justamente para trabalhar aquele fator humano que muitas vezes é negligenciado. Então, não adianta você ter a melhor tecnologia, todos os procedimentos adequados e o fator humano ser desconsiderado ou não ser tratado da maneira adequada. Ele vai ser ali um elo fraco nesse processo de segurança da informação, de privacidade, de proteção de dados. E um processo de gerenciamento de contratos, com inclusão de termos, cláusulas de confidencialidade para funcionários, cláusulas para fornecedores, cláusulas para clientes, e em relação aos fornecedores, muitas vezes cláusulas estabelecendo aí para fornecedores que vão atuar como operadores, cláusulas estabelecendo limites, responsabilidades, para que tudo isso fique de uma maneira bem clara, registrada em um contrato. Em relação a medidas técnicas, o que o guia recomenda, no mínimo, é um controle de acesso, baseado aí na necessidade, utilização de senhas complexas e autenticação multifator, segurança de dados pessoais armazenados, utilizando aí minimização da coleta, ou seja, restringir a coleta de dados pessoais somente àqueles dados que serão necessários para atender aquela finalidade que foi divulgada para o titular. Evitar o uso de mídias externas, fazer backup e aplicar criptografia são outras boas
medidas aí técnicas para proteção e segurança dos dados pessoais armazenados. Garantir também uma segurança nas comunicações com utilização de protocolos seguros, e criptografia, por exemplo, ponta a ponta, e tecnologia de proteção, como tecnologias, soluções aí de proteção de dados, firewall e toda a família adequada em relação à proteção de dados. E gerenciamento de vulnerabilidades, ter um processo, uma solução para poder fazer o gerenciamento adequado das vulnerabilidades, análise de risco dessas vulnerabilidades, para que você possa até mesmo priorizar quais são as vulnerabilidades e os riscos que serão tratados naquela instituição. Em relação a dispositivos móveis, mesmo os controles que já foram anteriormente citados, a autenticação multifator e evitar o uso de equipamentos particulares, né? A gente tem hoje Bring Your Own Device, né? O BYOD, mas se puder evitar o uso de equipamentos particulares, porque você não tem o controle daquele equipamento, principalmente na rede corporativa, é uma boa prática, e a possibilidade de apagar esses equipamentos de forma remota, justamente para proteger caso haja aí uma perda ou um roubo daquele equipamento. Em relação à nuvem, nós temos que ter aí um contrato de SLA adequado, que contemple a segurança da informação, responsabilidades de cada parte, do contratante, do contratado, e a autenticação multifator também. Além disso, nós temos aí as boas práticas do mercado, né, que podem ser aplicadas, desde lá o Marco Civil da Internet, né, o Decreto 8771 de 2016, que define, por exemplo, notem só a convergência de todas essas práticas e essas técnicas de segurança da informação. O Marco Civil da Internet já dizia, já previa a utilização de sistemas de autenticação multifator e o uso de criptografia como boas práticas para a proteção de dados. E aí tem toda a família de normas da ABNT e ISO, que definem desde a 27001 até da família 27.000 todos, até a 31.000, que traz recomendações para gerenciamento de risco. Então, tudo isso também pode ser utilizado como boas práticas em relação à segurança da informação para essa jornada de adequação à LGPD. Bem, é muita coisa, né? Mas como começar? Por onde começar? Principalmente para organizações pequenas, muitas vezes não tem uma equipe de segurança da informação adequada, não tem conhecimento necessário, para pequenos órgãos públicos, pequenas prefeituras, por onde começar? Bem, aí o CETIC-BR fez uma análise e identificou que 3 ações somente podem mitigar até 80% dos incidentes de segurança. 3 ações. Isso também eu acabei escrevendo um artigo, chamei lá de regra de Pareto, uma brincadeirinha aí. Mas quais são essas 3 ações que podem resolver até 80% dos incidentes de segurança? Primeiro, manter softwares atualizados. Por quê? O software desatualizado ele tem brechas de segurança e muitas vezes essas brechas são o caminho de entrada para ataques cibernéticos. E notem a informação que tem aqui. Muitas das 10 vulnerabilidades mais exploradas para o comprometimento de sistemas e redes governamentais são conhecidas e possuem correções, algumas há mais de 5 anos. Ou seja, as top 10 vulnerabilidades, todas possuem correção e algumas delas, essas correções estão disponíveis há mais de 5 anos. Então, essa é uma ação que ajuda bastante a mitigar os incidentes de segurança. Fazer o hardening de software, de sistema operacional e dispositivos. Então, mudar configurações básicas e padrão de fábrica, alterar usuários e senhas amplamente conhecidos, desabilitar protocolos que não estão sendo utilizados. Então, coisa que deve ser feita para qualquer equipamento que vai ser colocado em produção e muitas vezes, principalmente no setor público, essas ações acabam não sendo executadas adequadamente. E a terceira ação que pode ajudar aí é melhorar o processo de autenticação. Utilizar senhas fortes, permitir ou solicitar a troca de senhas periodicamente,
utilizar a autenticação multifator. Então, tudo isso ajuda bastante em relação à segurança da informação, especialmente no setor público. Não devemos esquecer nunca do fator humano, né? Então, a gente viu que as principais, das causas dos incidentes, uma das principais causas é o erro humano, e que o e-mail phishing acaba sendo também um dos principais vetores para roubo de credenciais. E então, esses dois aspectos mostram claramente que devemos sempre nos preocupar com o elo humano, porque ele é constantemente negligenciado, e em relação ao LGPD, é essencial que a organização promova treinamentos, capacitação, programas de conscientização constantes para que essa cultura de privacidade e proteção de dados seja criada dentro da instituição. Bem, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês aqui nesse tempo que me foi dado. Eu não sei se vai ter tempo para as perguntas ou não, mas estou aqui à disposição. Excelente, Fábio. Obrigado aí pela sua excelente apresentação. Gostaria de convidar o pessoal aí que inclusive está olhando aí para você, ver os livros que você tem aí atrás, falando de LGPD, mostrando aí realmente a autoridade, como você se interessa por esse assunto. Então, agradeço bastante aí pelo tema. O tema que você trouxe para a gente aí, falando um pouquinho dessa cena de LGPD. Infelizmente, acho que vai dar tempo sim da gente fazer algumas perguntas. Pessoal, gostaria de abrir para vocês. O Q&A está aberto aí para todos, fazerem perguntas, tirar dúvidas, enviar aqui para a gente que a gente vai estar considerando aqui com o Fábio conforme o tempo permitir. A gente vê que a LGPD, por mais que a gente tenha, no Brasil acho que tem menos tempo que aquela GDPR, que é externa, da Europa ou Estados Unidos. Eu não estou tão familiarizado com esse tema, mas a gente vê, a minha primeira pergunta até para você trazer um pouquinho para a gente, é o que diferencia, principalmente quando a gente considera como que a LGPD ou GDPR é tratado externamente, fora do Brasil, em comparação com o que é aqui, até porque a gente sabe, Brasil a gente sempre encontra um jeito diferente de fazer as coisas, e eu gostaria que você pudesse também trazer exatamente esse diferencial e como que isso tem sido aplicado, principalmente considerando o jeitinho brasileiro. Conta pra gente. Então, muita gente, o início da LGPD, da vigorar a LGPD, acabou sendo adiado aí, teve 2 anos aí de tolerância, para que as empresas pudessem se adaptar, se adequar. As sanções, a princípio, podem ser aplicadas já pela ANPD, mas a ANPD ainda está trabalhando no seu manual de dosimetria para verificar aí a questão das multas, que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a multa, mas há outras sanções que muitas vezes são piores. Hoje, a ANPD ela tem trabalhado bastante, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na parte de conscientização e de orientação pedagógica para os controladores, operadores e até para os titulares. E hoje mesmo ela soltou um novo guia orientativo sobre cookies, que muita gente tem dúvida do uso de cookies, que também são informações pessoais, também são dados pessoais. Então esse guia orientativo da NPD foi lançado aí hoje, recentemente, e é uma boa forma de se obter conhecimento sobre a aplicação e entendimento da LGPD no Brasil, porque a NPD, ela é a instituição, aí, a entidade que é responsável por fazer a interpretação adequada da LGPD. Então, ela traz muitos guias orientativos que elucidam alguns pontos que são muitas vezes ainda obscuros na lei, e muitas vezes, como você falou, que nós temos aí o GDPR já há mais tempo na Europa do que no Brasil. A experiência das autoridades europeias é muito importante para que a gente possa aplicar aqui de forma análoga no Brasil, caso ainda haja ou exista, como existem, pontos obscuros na interpretação da lei. Então, acho que o estudo constante é importantíssimo para que a gente possa aplicar adequadamente a LGPD, para que os titulares tenham seus direitos cada vez mais respeitados.
Excelente. Bem rápido, você acha que é mais indicado, então, no sentido, as empresas que querem fazer esse processo de adequação, ela tem uma consultoria que já sabe quais são os caminhos, que vai mostrar que caminho que ela tem que seguir, como se adequar para estar cada vez mais rápido, cumprindo essas exigências, ou ela fazer também por si só, né, identificando ali, ter alguém contratado na própria empresa que esteja à frente dessa iniciativa é o mais indicado. O que você, pela experiência que você tem acompanhando tudo isso, indica para as empresas que querem se adequar o mais rápido possível no momento? Essa é uma pergunta bem interessante, né? O primeiro caminho que nós temos, a primeira ação que nós temos que ter é definir o que a gente chama de um programa de privacidade, que a instituição defina qual é a sua missão em relação à privacidade, a declaração de privacidade, o que ela quer em relação à privacidade, porque muita gente acaba se preocupando somente com a adequação, e essa adequação, vamos fazer a adequação LGBT aqui só porque a lei manda. Não, você tem que entender que essa adequação é um diferencial competitivo para a sua instituição. Vai gerar mais confiança dos seus clientes, vai gerar mais confiança do mercado, e isso é importante. E a adequação não é uma tarefa fácil, por isso que é uma jornada, é constante. E se você não tem esse expertise em casa, muitas vezes é mais importante ou é mais interessante criar ou contratar alguma empresa, algum consultor externo para poder fazer esse trabalho junto com a instituição. Ele não vai fazer para a instituição, ele vai fazer junto com a instituição, porque é a instituição que deve saber o que ela quer em relação à privacidade. E aí existem até a possibilidade de contratação, por exemplo, de um encarregado de dados como um serviço, né, um DPO as a service, porque a LGPD permite isso. Então eu não tenho ninguém na minha empresa para ser DPO, não tenho ninguém com esse conhecimento, que é um conhecimento que deve ter um conhecimento multidisciplinar, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. E ele é o canal de comunicação entre a instituição, o controlador, e o titular, entre o controlador e a NPD. Então ele tem que ter realmente o conhecimento adequado para poder fazer o seu trabalho de maneira como a lei exige. Então, e também tem outra coisa, né? Como dizem, santo de casa não faz milagre, né? Então muitas vezes você tem que ter realmente esse apoio externo, pelo menos validando aí as ações que você está tomando, mas é importante fazer junto. Não simplesmente terceirizar essa atividade, para que você possa até obter esse know-how, conhecer esse know-how, para poder andar com as próprias pernas posteriormente. Excelente. Obrigadão aí, Fábio, pela sua excelente apresentação. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, né, agora a gente vai para um pequeno intervalo para o almoço. Lembrando que o nosso almoço ele terá duração de mais ou menos 1h30. Voltamos aí a 13h55, 5 para as 2. Então gostaria de pedir mais uma vez a todos vocês que utilizem a plataforma, agendem reuniões, interajam uns com os outros, construam relacionamentos, enfim, aquilo que a gente sempre pede. Façam network, que eu acho que é o mais importante para aqueles que estão buscando crescer cada vez mais dentro dessa área de segurança, porque fazendo as coisas sozinho é uma coisa, quando você faz com outros é totalmente diferente, então é bom você sempre estar disponível aqui no evento para poder construir relacionamento, tá bom? Então até mais a todos vocês, voltamos já a 1h55. Tchau, tchau.